Existe uma natureza pecaminosa. A natureza pecaminosa, irmão Swagger, simplesmente é uma característica de uma pessoa ou de algo. É uma característica ou um atributo distinto, aonde o que está nos seres humanos até com 2 anos de idade é egoísmo, só se importa consigo mesmo, uma ênfase em si mesmo, e mesmo que com 2 anos você ainda não expresse, uma inimizade também entre você e Deus. Isso faz parte do caráter do ser humano como resultado da queda. E esse é um caráter aonde toda a natureza humana tem e vai entortando essa criação que Deus criou, ou que chamamos de carne, a carne simplesmente é aquilo que tem a ver com o homem. Então, o caráter, o núcleo, inclina a carne para maneiras de pensar, de agir, coisas que nunca foram a intenção de Deus. A única resposta para a natureza pecaminosa deixar de governar a pessoa, vamos dizer assim, quando a pessoa é salva e acaba de aceitar a Cristo, vamos dizer assim, a natureza pecaminosa é desconectada e são como devem ser quando a fé está em Cristo. Mas, brevemente, todos nós, quase todos, acho que todos nós, acabamos deixando o caminho da fé e seguindo o caminho da carne, porque vemos outras pessoas fazendo isso e falhamos. Se você olhar para a sua própria vida cristã e você pensou quando foi salvo, nunca mais vou pecar. E é algo que você detesta, mas mais cedo ou mais tarde você descobre que peca sim e acaba decepcionando ao Senhor. E a primeira reação que você tem é: eu não posso mais fazer isso, eu tenho que parar essa situação. E fazemos o que vemos os outros fazendo. Jejuamos, oramos e são coisas boas, ajudam a pessoa sim, mas não fazem a pessoa vencer o pecado. É por isso que a igreja sempre tropeça de uma modinha até a outra. Uma modinha dura 2 ou 3 anos, aí começa uma outra. E por aí vai. Agora é o jejum. Falamos aqui alguns programas atrás. O negócio é jejuar. Se você jejuar 21 dias, o rapaz que promove isso, eu sei que ele ama o Senhor, não estou duvidando. Mas ele diz: se você quer vencer o pecado, jejue 21 dias e você vai vencer o pecado. Não vai, não. Como alguém falou, e falou com razão, daqui a um tempo você vai ter que comer. E aí vai voltar à estaca zero. Não estou falando contra o jejum. O jejum é algo certo quando é feito da maneira correta. Mas fazer dessa maneira não dá certo. A maioria dos cristãos, deixa eu recomeçar. A única maneira de vencer a natureza pecaminosa, de uma maneira que não te controla mais como filho de Deus, é quando a sua fé está exclusivamente em Cristo e no que Cristo fez por você na cruz. Quando o Senhor me revelou isso, ele me disse 3 coisas muito simples. Me levou ao capítulo 6 de Romanos, até ali, e disse: a resposta pela qual você busca, ou a resposta que você está buscando, se encontra na cruz. A solução que você busca se encontra na cruz. Em terceiro lugar, a resposta que você busca só se encontra na cruz. Não existe outro lugar para o pecado senão a cruz de Cristo. Eu não sei por que é tão difícil para os crentes entenderem isso. Se você parar para pensar um pouco, é muito óbvio. Foi ali que Jesus expiou por todo o pecado. Foi ali que ele quebrou o poder do pecado, se entregando como sacrifício. Mas a maioria dos cristãos não seguem esse caminho. A fé deles está nisso, naquilo ou naquilo outro, sei lá. E tudo isso é muito sutil e vira uma prisão, porque apela para a carne. Todas essas coisas. E quanto mais difícil é, mais nós gostamos, porque ministra ou responde ou nos mostra que somos importantes. Quando jejuamos 21 dias, é assim: você não conseguiu, mas eu consigo. Então, o nosso orgulho é que está em foco aqui. E isso mostra a nossa autoimportância, nos faz sentir bem, que fizemos algo grandioso que outros não conseguem fazer. Qualquer coisa que Deus nos manda fazer, qualquer um pode fazer. Jovem, velho, novo, pequeno, alto, branco, negro, não faz a menor diferença quem eles são.
Se é bíblico, eles podem fazer. Essas coisas que o homem inventa, que dizem que só alguns podem fazer, nem todo mundo pode jejuar 21 dias. Não conseguem, pois iam acabar morrendo. Era impossível e ficariam inconscientes. É meio que impossível. Então, isso deixa de fora muitos segmentos da raça humana. Então, estão vivendo debaixo quase que de uma sentença de morte, para dizer a verdade. Então, o cristão tem que colocar sua fé exclusivamente em Cristo e na cruz. Essa é a resposta para a natureza pecaminosa e a única resposta para a natureza pecaminosa. Não é uma entre várias, ela é a única. E você vê isso no capítulo 6 de Romanos. O pecado é mencionado quantas vezes? 15, 17 vezes? 17 vezes no livro de Romanos. 19 vezes se você incluir os versículos introdutórios, dos 5:20 até os 6:23. Certo? E em todos essas palavras, fora duas delas, dois versículos, o pecado tem o artigo definitivo na frente. Quando Paulo escreveu, ele falou: "Que diremos, pois? Continuaremos no pecado?" Foi assim que ele escreveu originalmente. É assim que está no texto original. E disse: "Como nós que estamos mortos para o pecado." E ele continua dizendo: "Sabendo que o velho homem está crucificado e o corpo do pecado é destruído para não servir o pecado." Mas você pode continuar até o versículo 12, que diz abertamente que o cristão tem uma natureza pecaminosa. Não deixe que o pecado reine em vossos corpos mortais. E Paulo não está falando de atitudes pecaminosas. Ele está falando aí do princípio do pecado, do fato do pecado. É disso que ele está falando. Certo, eu gostaria de ler diretamente das anotações do Kenneth Wuest, enquanto ele dá sua introdução a Romanos 6, pois é o básico do que você acabou de dizer. E vai ser bem rápido, eu vou ler apenas um parágrafo. Essa é uma citação direta das anotações do Kenneth Wuest sobre Romanos 6. Ele diz assim, o Kenneth Wuest: "A primeira coisa que temos que reconhecer é em relação à palavra pecado, falando de Romanos 6. Se refere aqui ao pecado como uma abstração ou atitudes pecaminosas cometidas pelo crente ou a natureza totalmente depravada que ainda existe nele. Uma regra do texto grego resolve a questão. O artigo definitivo, que você acabou de explicar, aparece antes da palavra no texto grego. O artigo aqui aponta para um pecado definido anteriormente em seu contexto. E ele fala da palavra pecado em Romanos 6, versículo 1. Aqui o artigo menciona algo anterior do pecado definido em seu contexto. E a referência é do pecado reinando como um rei, em Romanos 5, 21. Ali o pecado é personificado, já que reina como um rei. Mas não se pode entender que são atitudes pecaminosas reinando como rei na vida de uma pessoa, pois é o resultado de um fator que governa e reina como rei. Isso só pode ser a natureza maligna que ainda vive no cristão. E aqui está a chave para a interpretação de todo o capítulo. Toda vez que a palavra pecado é usada, nós temos que parar por aqui. Como substantivo é a natureza pecaminosa. Voltamos já.